Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Essa é a terceira aula do nosso curso de Programação G-Code, onde você vai aprender código G raiz. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai fazer uma atividade bem legal. Vamos focar em um exercício de interpolação circular G2 e G3. A gente vai entrar a fundo nesses comandos. Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo bem legal. Depois a gente vai fazer uma usinagem para mostrar o resultado do código que a gente fez. Então, se liga no vídeo. Bom, pessoal, mais uma aula, nossa terceira aula. Vamos continuar com interpolação circular, comandos G2 e G3. Nessa aula a gente vai aprimorar, a gente vai aprofundar no assunto. Eu vou mostrar para vocês agora um jeito mais completo de se conseguir fazer os círculos, tá? Aonde nós vamos colocar aí as distâncias de destino em x e y e também a distância do centro do círculo que a gente quer fazer em x e y, tá? Dando muito mais controle na hora de fazer o círculo, certo? Então como que fica essa linha de comando? Você vai colocar o G2, vai colocar o x de destino, vai colocar o y de destino, ou seja, o ponto x e y que você quer de destino após fazer o círculo. Você vai colocar também aonde está o centro do x e o centro do y desse círculo que você quer fazer. Simples assim, tá? No caso da interpolação anti-horário é a mesma coisa, o que vai mudar somente é o comando G3 no lugar do G2. Você vai colocar o destino do x, o destino do y, o centro de x e o centro de y do círculo que você quer fazer. Vamos lá para um exemplo mais fácil de entender. Vamos imaginar então que você está no ponto 0 e você vem fazendo uma usinagem em linha reta, né? Interpolação linear, chegou no x20. Você quer fazer um círculo aqui, ó, do x20 até o x40 e continuar ali no x40 e continuar com uma interpolação linear, fazendo uma usinagem reta até o x80. Então você precisa fazer um círculo do x20, que é o seu ponto onde você parou a usinagem, até o ponto de destino, que é o x40. Então você precisa fazer esse tipo de usinagem aqui, ó. Então você está no ponto 20, vai precisar começar uma usinagem circular até o ponto x40. Quais são as informações que nós temos aqui? Nós temos que, se nós estamos no x20 e queremos ir para o x40, temos uma distância de 20 milímetros. Então, 20 milímetros seria o diâmetro, o raio seria 10. Então, o centro seria o x30, né? Então, x20. Se você andar mais 10, você chega no centro, que é o x30. Se você andar mais 10, você chega no x40. Então, nós estamos aqui no x20, é onde nós paramos a usinagem. Queremos ir para qual destino? Para o x40. Note que aqui a gente não colocou valores de y porque estamos no y0, não mudamos em y. Estamos andando somente em x. Então, olha só, x20 é onde nós paramos, x40 é o nosso destino em x, o nosso destino em y continua sendo 0, então não precisa utilizar porque nós não mudamos a posição do y. Qual que é o centro do círculo que nós vamos fazer? Qual que é o centro do movimento circular que nós vamos fazer? O centro está aqui, ó, na posição x30. Por quê? O raio é 10. Então, x20 mais 10, que é um raio, chega no x30, mais 10, que é o raio, chega no x40. Aqui tem um lance que você tem que prestar bastante atenção. Mesmo que essa posição seja a x30, na hora de fazer o movimento circular, né, a interpolação circular, você não vai colocar que o i, que é o centro do círculo em x, você não vai colocar que o i é 30. Por quê? O x30, né, esse valor de 30 é em relação aqui, ó, em relação ao ponto 0. No caso do movimento, né, de interpolação circular, a distância do centro do círculo vai ser de forma incremental. Então, se você está aqui no x20, nesse ponto aqui, esse ponto passa a ser o 0 para fazer a interpolação circular. Então, se eu quero que o meu centro do círculo seja aqui, a distância é somente o raio. Então, a distância é de 10 milímetros. Então, nós teremos que o nosso x seria 40, porque é o destino de x. O destino de y, como não muda, a gente não precisa colocar, mas no caso, se você quiser colocar, seria 0. E qual seria a distância, né, o i, né, qual é a distância do centro do círculo em x? Seria 10, porque é só essa distância aqui. Do ponto que você está, eu quero que o centro do meu círculo seja 10 positivo. E a distância em y também não muda, porque ele está na mesma linha ali, seria y0.
Então, simples assim, tá? Você só não pode confundir isso daqui, ó. Então, o I não seria 30, o I seria 10, tá? 10 positivo, porque desse ponto para cá, anda para o lado direito, anda para o lado positivo, certo? Eu vou agora para a prática, onde a gente vai fazer um desenho bem legal, que vai dar para mostrar todas as variações aí para vocês, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Olha só, a gente vai fazer esse desenho aqui, vamos partir desse ponto aqui, que vai ser o ponto 0, e vamos para a direita. Então, ó, nós vamos andar 20 milímetros, vamos fazer esse movimento circular com um raio de 20, vamos andar mais 30, vamos fazer esse movimento circular aqui de raio de 60, vamos andar 40, vamos andar 30, vamos fazer esse movimento circular de 20, vamos andar 60, vamos fazer esse movimento de 20, né, movimento circular de 20, vamos andar mais 25 e vamos fazer esse outro movimento circular e vamos depois descer aqui mais 25, chegar no ponto 0. Note que esse círculo aqui tem uma pequena diferença, que o centro dele está deslocado, né, da linha que a gente vinha vindo. Nesses outros exemplos, na mesma linha que você vem vindo fazendo a usinagem, o centro do círculo está na mesma linha, né? Olha só. Aqui também, você vem vindo aqui, o centro do círculo está na mesma linha. Nesse caso, o centro do círculo não está na mesma linha. Olha só, o centro do círculo seria aqui. Então aqui nós teremos que descobrir aonde está o centro do círculo, caso você não tenha essa informação. Vou mostrar também como faz isso, né, de uma maneira bem fácil. Se você tiver esse vão aqui e tiver o raio, você consegue descobrir qual é o deslocamento do centro do círculo, muito fácil, tá? Mas, se você tiver o desenho 3D, é só você ver lá no desenho qual é a medida, ou se você tiver ele impresso assim, ó, você pode ser que tenha essa informação. No caso aqui, eu não coloquei a informação justamente para explicar para vocês como você pode calcular essa distância aqui do deslocamento do centro do círculo quando ele está fora, né, quando ele está deslocado, tá? Então é isso, vamos lá para a prática, vamos abrir o nosso NC Viewer e vamos começar aí a fazer essa peça aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos fazer aí o nosso desenho aí na prática, né, fazer a nossa programação para executar essa peça aqui do lado direito, tá? Vamos lá, coloquei aqui o nosso cabeçalho, né, G90, programação absoluta, G21, sistema métrico, G17, plano X e Y, G94 aí nossa taxa de avanço, tá? Vamos lá, vamos fazer aí um código real, tá? Bem certinho, para quê? Eu vou levar na máquina depois para mostrar para vocês ela fazendo esse corte aí, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, comando rápido, para levantar o Z pelo menos 5 milímetros aí, para a gente ter uma segurança. Subimos então o nosso eixo Z 5 milímetros, vamos ligar aí o nosso spindle, né? M3, spindle a 18.000 RPMs. Vamos fazer um movimento rápido G00, vamos parar X0 e Y0. Teoricamente a gente já estaria nesse ponto, né? Porque a gente zerou a nossa máquina ali, então o zero da peça vai para aquele local onde está a fresa, mas vou colocar o código aí para ficar bem didático. Agora a gente vai fazer então uma aproximação rápida do material. Vamos descer aqui para Z 0.5. E agora que a gente chegou rapidamente perto do material, vamos fazer um avanço controlado G01, né, uma interpolação linear, onde o Z vai descer menos, vou colocar aqui menos 3 milímetros, menos 2 milímetros, tá? Vou fazer só uma marcação aí num MDF para vocês verem aí o desenho, tá bom? Então a gente vai descer o Z em menos 2. Beleza, descemos ali, então agora a gente vem aqui para o desenho, a gente vai fazer então a usinagem aqui para o lado direito. Então a gente vai andar 20 milímetros em X, G01, X20. Aqui, pessoal, vamos colocar então uma velocidade para a hora que ele for afundar o Z de 400. E aqui na hora da usinagem eu vou colocar um F600, tá? Beleza, então já chegamos no nosso primeiro círculo, né? Nosso primeiro movimento circular, né? De interpolação circular. Note que a primeira coisa que a gente tem que ver é descobrir, é sentido horário ou sentido anti-horário. Estamos vindo nessa direção aqui e vamos fazer uma curva nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui é anti-horário, então anti-horário vai ser G03. Agora nós precisamos colocar qual é o destino do X e o destino do Y após o movimento circular. Se a gente está aqui no X20
E nós vamos... O destino nosso é esse ponto. Em Y não mudou, porque o Y continua o mesmo, continua o 0. Quem muda foi o X. Se aqui a gente tinha 20 e nós temos um raio de 20, quer dizer que nós temos um diâmetro de 40. Então a gente está na posição x20, mais um raio de 20, x40, mais um raio de 20, x60. Então o nosso destino seria o x60. O Y, eu posso até colocar aqui, mas o Y seria 0. Então, como não muda, você pode omitir. Eu vou colocar para ficar didático para vocês verem. A gente plota e depois eu removo para vocês verem que não faz diferença, tá? Então, qual é o nosso destino? Qual é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o x60, y0. Agora nós precisamos informar para o movimento circular qual é a distância do x, né, do centro do círculo do x, que a gente usa a letra I, e qual é a distância do centro do círculo em y, que a gente usa a letra J. Então, vamos lá, o nosso ponto central desse círculo, né, se o raio é 20, então ele estaria aqui, nessa posição. Como eu falei para vocês, que na hora de fazer o movimento de interpolação circular, ele tem como base o local que a gente está, e ele usa o sistema incremental, mesmo que a gente esteja programando de forma absoluta. Ele vai fazer os valores de IJ, os valores têm que ser incrementais. Então, se você está nesse ponto e a parte central do círculo é aqui, é só a distância do raio. E como está indo para o lado positivo, para o lado direito do movimento, então é positivo. Então, nós teremos um I20. Então, nesse ponto aqui, aonde está o centro do círculo? O centro do círculo está aqui, a 20 milímetros de distância, que é o próprio raio, né? Então, no X, ele está a 20 milímetros para o lado positivo, então mais 20. E em Y não mudou, ele continua no Y0, tá? Então, o J também seria 0. Vamos plotar. E olha lá, fez o movimento. Como eu falei para vocês, ó, como não mudou, né, o J0 e o Y0, eu poderia remover. E eu vou plotar de novo, você vai ver que vai continuar com o círculo do mesmo jeito. Por quê? Eu não fiz movimentações em Y, então eu não preciso colocar informações de Y. Ele mantém o Y0, né? O último Y que a gente posicionou a máquina. Tá? Então, de forma didática, aqui seria Y00. E aqui seria J00. Mas você pode omitir, tá bom? Eu vou deixar totalmente preenchido para que fique fácil de você entender aí quando você está começando. Então, beleza, a gente já fez essa parte. Agora nós temos que andar mais 30 aqui, ó, positivo no X. Só que lembra que é programação absoluta. Então, esse ponto aqui, ele está quanto em relação ao ponto 0? São 20 mais 40 mais 30. Isso vai dar 90. Então, a gente vai andar em G01, X90. Vamos até o X90. Vamos plotar. E olha lá. Agora aqui, pessoal, tem que tomar bastante atenção para fazer essa curva aqui. Olha só, ela tem um raio de 60. Vamos entender, né, primeiro, qual é o sentido do movimento. A gente está nesse ponto, queremos vir para esse ponto. Vamos fazer um movimento circular nesse sentido aqui, ó. Aqui é anti-horário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o comando de interpolação circular anti-horário, que é o G03. O que a gente tem que colocar aqui? O X de destino, o Y de destino, o centro do círculo em X, que é o I, o centro do círculo em Y, que é o J, certo? São essas informações que a gente tem que preencher. Vamos lá. Qual é o destino do X? O destino do X é esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui, ele está no final da peça. Qual é o tamanho da peça? O tamanho da peça, ó, é 150 milímetros. Então, o meu destino em X é ir até o 150. Qual é o meu destino em Y? O meu destino em Y é esse ponto aqui. Do ponto 0 até essa extremidade aqui de cima, tem 100 milímetros. Se a gente vai descontar esses 40, então quer dizer que esse ponto aqui seria o Y60, né? Então a gente vai para Y60. Beleza, até aí tudo bem, né? Pessoal, olha só, a minha peça desse ponto aqui, que é o 0, até esse ponto aqui, ela tem 150 milímetros. Aqui nós já andamos até esse ponto 90 milímetros. Quanto falta de 90 para chegar no 150? Falta 60 milímetros, certo?
Qual é o raio desse círculo aqui? É 60. Então quer dizer que desse ponto para cá são 60 milímetros. Então, pessoal, o centro do nosso círculo, se a gente pegar com base o final da peça, ele está a 60 para cá. Se ele está nesse ponto aqui, que seria o 60, e nós já estamos em X, nesse ponto aqui, que seria o 90, nós estamos exatamente em cima do centro do círculo em X. Então, nós vamos colocar o I como 0. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? A posição central do círculo é de forma incremental. Então, se nós já estamos aqui nessa posição, em X, né, e o centro do círculo está aqui, a 60 de distância do final, quer dizer que nós já estamos em X no mesmo local. Então, nós não precisamos deslocar em X nada, porque nós já estamos em X, aonde é a posição central do círculo. O que vai mudar? O Y, né? Porque o Y é essa altura aqui, ó, é o 60, né? Que é o 60 do raio, só que para cá. Como nós estamos aqui, e aqui passa a ser o 0 para fazer o movimento de interpolação, e nós vamos um raio de 60 para esse lado positivo, então o nosso J é 60. Eu acho que vocês não entenderam muito bem por que o I aqui é 0, tá? Eu vou mostrar para vocês de uma outra maneira. Vou abrir o desenho técnico que eu fiz para mostrar onde está o ponto central desse carinha aqui. Vocês vão ver que está exatamente onde nós já estamos em X. Então, olha só, pessoal, aqui vai ficar facinho de vocês entenderem por que o I é 0. Nós estamos nesse ponto aqui, certo? O centro para fazer esse círculo é aqui, olha só. É o raio de 60. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. O raio não tem 60? Se o raio tem 60, então quer dizer que o ponto central, né, é aqui. Aqui é exatamente onde nós já estamos. Se nós já estamos no mesmo local do ponto X do centro do círculo, nós não temos que andar nada. Então, por isso que o I é 0. Porque nós já estamos no mesmo ponto em X, olha só. O que muda? O Y, né? O Y é o tamanho do raio, né, que vem daqui até aqui. Esse é o Y. Então, o Y 60 positivo. Então, vamos plotar. E olha lá, fez a nossa curva ali certinho. Agora nós estamos nessa posição, temos que andar até esse ponto aqui em Y. Quanto que dá esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o Y100. Então, vamos fazer o movimento G01, Y100. Andamos ali, agora vamos andar para esse sentido aqui. Então, olha só, é programação absoluta, então é sempre em relação ao ponto 0. Quanto é esse ponto aqui? Aqui tem 30, mas o ponto 0 está a 150, né? Então, essa parte aqui toda tem 150. Se a gente tirar os 30, vai dar 120, né? Então, a gente vai para a posição X 120. Agora nós vamos fazer esse círculo aqui, né? A gente precisa descobrir o sentido. Agora o sentido é esse daqui, ó. A gente vem desse ponto para cá, sentido horário. Então agora não é mais G3, agora é G02. Qual é o destino que a gente quer? É esse ponto aqui. Quanto é esse ponto em X? Aqui tem 20, aqui tem 60, esse ponto aqui então é o 80, né? Então a gente vai para X 80. Por que é positivo? Porque o 0 está desse lado aqui, né? Então esse ponto está para o lado direito do 0. Então é positivo. Quanto que é em Y esse ponto? Esse ponto em Y é onde a gente já está, né? Que é o Y100. Não precisamos colocar, porque nós já informamos aqui e não mudou nenhuma vez. Então ele deduz que está no mesmo local, mas se você quiser para ir treinando e sempre não se confundir, você pode repetir aqui o Y100. Agora, nós já colocamos a posição que a gente quer de destino. Como que nós vamos fazer, então, para chegar nesse destino? Quais são, onde está o centro, né, do arco em X e Y, que é o I e o J. Então, se nós temos um raio de 20, nós estamos nessa posição, temos que andar 20 para cá, esse valor está sendo negativo, nós estamos andando para o lado esquerdo do 0. Por quê? Na hora de fazer a interpolação,
ele passa a ser incremental e aqui passa a ser o zero, né? Então, dessa posição para cá é menos 20. Então, em x, que no caso é o i, é menos 20. E em j, vai mudar alguma coisa? Não, né? Nós não vamos andar nada em j. É ali onde a gente já está, que é esse ponto aqui. Aqui é o zero. Então, continua sendo j0. Clicamos ali, ele fez a nossa curvatura. Agora a gente vai andar mais 60 para o lado esquerdo aqui em x. Então, nós vamos vir para esse ponto. Esse ponto é o x20, né? Que é esse pedacinho aqui tem 20. Então, movimento controlado, G01, x20. Esse ponto aqui, o x é 0 e o y é 80, né? 25 mais 25 dá 50, mais esse vão aqui tem 30, dá 80. Então, vai ser x0, y80. E o raio aqui, vamos fazer igual a gente fez na aula passada. Vamos colocar só o raio de 20. E ele faz a curva. Então agora eu não usei o i e o j. Eu fiz igual na aula passada, onde a gente só informava o raio, né? Fica bem mais simplificado para fazer esse cantinho aqui. Agora nós vamos descer mais 25 aqui em y, né? Então a gente vai vir para esse ponto. Esse ponto é qual? É o y 55, né? Porque aqui tem 25 e aqui tem 30. Por que aqui tem 30? Porque aqui tem 25, aqui tem 25, dá 50, com mais 20 dá 70, 70, 100 menos 70, sobra 30, então esse vão tem 30. Então se nós vamos vir para esse ponto aqui, nós temos 25 mais 30, nós vamos para, então, o x0, y55. Bom, pessoal, agora chegamos nesse círculo aqui, ó, nesse movimento circular, só que temos um porém. No desenho aqui, eu não tenho informado qual é a distância do centro do círculo. Eu não tenho as cotas da distância. Se você tivesse as cotas da distância, ia ser muito simples. Você vem e faz como a gente está fazendo aí todos os comandos. Se você não tem o desenho aqui impresso, não tem as cotas, mas você tem esse desenho no seu programa de CAD, você consegue achar o centro do círculo e ver a coordenada certinho do centro do círculo. Mas caso você não tenha, vou te ensinar como você faz para calcular. Então, olha só, nesse desenho aqui eu dei uma ampliada para vocês verem. Como nós temos o desenho e não temos a informação do centro do círculo, né, que é esse carinha aqui, ó. Aqui seria o centro do círculo, tá? Nós não sabemos essa distância aqui, ó. Essa distância em y nós sabemos. Por quê? Se aqui tem 30, que nós sabemos, então aqui tem 15. Então, essa distância em y nós sabemos que é 15. Mas essa distância em x nós não sabemos. Mas o que nós sabemos aqui? Que temos, então, 15 aqui. Sabemos que o raio aqui, ó, é 18, né? Essa linha que está inclinada aqui é 18 porque é o raio. E nós não sabemos em x. Se nós temos, então, aqui um triângulo retângulo, o que nós temos? 15 milímetros em um dos catetos, 18 milímetros na hipotenusa e não sabemos o valor do outro cateto. Então, pessoal, o que a gente utiliza para descobrir o valor do cateto? O nosso grande amigo Pitágoras, né? Se você achou que estudar Pitágoras no colégio, né, não servia para nada, tá aqui então um uso prático para você. Pitágoras disse que o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, né? A famosa frase, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, como a gente quer saber um dos valores do cateto, qual que é a fórmula? É raiz quadrada de hipotenusa ao quadrado menos cateto ao quadrado. Nós temos o valor de um cateto, que é 15, e o valor da hipotenusa, que é 18. Então, olha só, 18 ao quadrado é 324. 15 ao quadrado é 225. 324 menos 225 dá 99. Raiz de 99 é 9,949 milímetros. Então, o valor que nós precisamos aqui em x é de 9,949 para a gente saber o valor aqui do centro, né? Então, qual é a posição aqui?
em relação a esse ponto que a gente está, vai andar para o lado direito 9,949 e para o lado negativo em Y 15 milímetros. Bom, agora a gente precisa então descobrir qual é o sentido do movimento. Nesse caso é um movimento horário, né? Olha só, nesse sentido aqui, sentido horário. Então a gente vai utilizar o G02. Qual que é o nosso destino em X? É o 0, né? Por quê? Nós não vamos andar em X. E qual que é o nosso destino em Y? O destino em Y é o 25. Né? Nós queremos sair desse ponto e vir para esse ponto. Aqui é o Y25 e o X 0. Beleza. E agora a gente precisa colocar o I e o J, né? O centro do círculo em X e o centro do círculo em Y, né? Então vamos lá. Em X, que é nesse ponto que nós estamos, o quanto eu tenho que deslocar aqui para a direita, que é aquele que nós calculamos, que era 9,949. Só que em Y é para baixo, nós estamos aqui com um ponto 0, para baixo é o 15, né? Então é menos 15. Vamos plotar e olha lá, fez o movimento. Agora nós estamos nesse ponto, temos que vir até esse ponto aqui, movimento G01, X0, Y0. Chegamos ali no movimento final, né? Onde a gente queria. O que a gente vai fazer agora? Vamos subir na nossa fresa, né? Subir aqui o Z em 5 milímetros. Vamos desligar o spindle e vamos encerrar o programa. Então, o primeiro movimento, sobe a fresa 5 milímetros. Ó, subimos a fresa. Segundo movimento, ligamos o spindle, aproximamos, vamos para o ponto 0, descemos até 0,5 do material, depois descemos aí menos 2 milímetros. E daí nós fazemos o nosso percurso, fazemos o círculo, fazemos todo o percurso, voltamos, subimos a fresa. E desligamos aí o spindle e desligamos, né, encerramos o nosso programa. Eu vou levar para a máquina agora e a gente vai usinar essa pecinha aqui. Vamos fazer esse desenho para a gente ver se saiu tudo certinho. Olha aí que legal, pessoal. Círculo perfeito, tá? Olha só. Sem serrilhado nenhum, olha só. Movimentação perfeita, tá? Ó. E ó, o círculo que é deslocado. Perfeito, né? Bom, pessoal, vocês viram aí a usinagem, ficou perfeita, as curvas perfeitas, não tem aqueles segmentos, não tem serrilhado, nada, fica perfeita a usinagem. E é isso, pessoal, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal, pessoal, para você ficar avisado quando eu colocar a próxima aula. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.